Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão Diego Fonseca e nós estamos aqui com a graça de Deus em mais uma ocasião a fim de transmitir conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Este canal, além de outros vídeos que estão inseridos na plataforma, tem esse viés educativo que coopera, corrobora com as vivências da EBD. E você que sempre está conosco nesta transmissão, pode partilhar também destes argumentos. A lição de hoje é a lição de número 10, lição que irá ser debatida no dia 4 de setembro do corrente ano e que dialoga sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Só quero ressaltar a você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez ou que é assíduo nessa programação, de que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém em Presidente Prudente. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e nós, como sempre, registramos os cumprimentos a todos vocês em seu nome. Os textos que se destacam inicialmente na corrente lição é o textual e a verdade prática. O primeiro está em Gênesis capítulo 14, verso 20. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade a ser praticada nesta lição é esta: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe, que também coopera com a lição de hoje, está em Gênesis, capítulo 14, os versículos 17 a 20. E a fim de introduzir e dialogar o primeiro assunto desta presente lição, conhecendo o Evangelho da Barganha, eu convido meu amigo Júnior César Santiago. Com você, Júnior. Paz do Senhor, meus irmãos. E vamos começar essa importante lição falando sobre mordomia cristã, já tratando de algo sério aqui. Conhecendo o Evangelho da Barganha. Irmãos, existe muita confusão e às vezes até os termos e os modos como se apresenta o assunto acaba prejudicando ainda mais o entendimento correto acerca do que é a mordomia cristã. E quando eu falo de mordomia cristã, eu estou falando de caridade, dízimo, ofertas e o próprio serviço prestado voluntariamente dentro da igreja, por exemplo, dentro das atribuições dentro do reino de Deus. Tá? O diaconato, os cooperadores, né, na nossa estrutura pentecostal clássica, as irmãs que muitas vezes fazem trabalhos de diaconisa, né, as irmãs missionárias, tudo que se relaciona ao serviço ao reino de Deus é mordomia cristã. Então o primeiro ponto interessante para abordar aqui é isso. Mas existe um problema muito sério quando as pessoas começam a confundir mordomia cristã com modos de ganhar dinheiro ou modos de prosperidade maléfica. Porque, claro, existe uma prosperidade benéfica, que é aquela que a própria Bíblia ensina em vários textos, no Antigo e no Novo Testamento. Porém, existe uma malignidade que tentam travestir de teologia, e aí chamam isso de teologia da prosperidade. É sobre isso que, neste ponto 1, o pastor José Gonçalves vai tratar. Ele vai falar de um evangelho que utiliza a mordomia cristã como barganha. Ou seja, você trabalha, você dizima, você oferta a fim de alcançar um retorno com lucros, né? Ao invés de você ser o servo que faz prosperar o talento que Deus te deu, não, você é o Senhor que quer o lucro daquilo que você plantou. Então a ideia aqui acaba sendo inversa e a pessoa sai da posição de servo e torna-se Senhor. Tenta ser igual a Deus, ou tenta fazer com que as coisas prosperem nas suas mãos. Existe uma fábula antiga, grega, que fala do toque de Midas. Quando a pessoa buscava tanto alcançar meios financeiros, o seu toque de ouro, e ter riquezas exacerbadas, que no pacto que se faz, ele recebe exatamente aquilo que acaba matando ele no final. Ou seja, ele perde todas as coisas que mais ama, tentando enriquecer. A teologia da prosperidade, ela cria um ídolo chamado dinheiro, que é a ideia de que Deus vai retribuir você pelo que você planta, aquilo que você coloca no reino. E isso é uma meia-verdade. Por que meia-verdade, irmão Júnior?
Existe um escritor que diz o seguinte, que o diabo utiliza de meias verdades para contar uma mentira inteira. E é exatamente isso que se faz aqui na teologia da prosperidade. Se pega a ideia bíblica de retribuição, a ideia é que você, buscando a Deus, Ele vai vir na sua direção da mesma forma, ou seja, você contribuindo, você abençoando o reino de Deus. É óbvio que Deus vai te abençoar, ainda que Ele não seja obrigado a isso, mas distorcem isso, fazendo com que isso se torne uma transação comercial. Ou seja, Deus, eu estou plantando no reino para colher 10, 20, 30, 100 vezes mais, Senhor. É isso que eu quero. Distorcem textos bíblicos, inclusive este que acabei de citar paralelamente aqui, para poder fazer com que o reino de Deus passe a ser, portanto, uma instituição bancária. E Deus, logicamente, é o CEO deste banco enorme chamado céu. Fazem isto com oração, fazem isto com jejum e também fazem isso com dízimos e ofertas. Ou seja, plante, coloque lá no seu banco, na sua conta, que ela vai render 300% do CDI, né? 500% do CDI, ou seja, muito mais. É como se fosse ações no reino do céu. E aí se vende, ou ainda que disfarçadamente, terreno no céu. Isto é, obviamente, heresia. E o pastor José Gonçalves deixa bem claro isso. Deus não é banco, meus irmãos. Deus não é uma instituição financeira. E ainda que haja a ideia de retribuição, e ainda que Deus seja um Deus justo, ainda que Deus seja um Deus amoroso que abençoa o seu povo de todas as formas, inclusive prosperando, a oração de Jabez é um exemplo clássico já, mas existem vários outros. Ainda que Deus faça isso, Ele não é obrigado a isso. E a pobreza não significa que a pessoa está longe de Deus, assim como a doença não significa que a pessoa está possuída de demônios. Então essas distorções é que fazem, e muitas vezes, as igrejas e nós evangélicos, muitas vezes os pastores, muitas vezes as instituições, sejam alvo de ataques, às vezes até justificados, por causa do modo como ensinamos mordomia cristã, ou modo como executamos o que é mordomia cristã. Por isso que é importante a gente discutir esse assunto. E nessa questão é preciso deixar bem claro, dízimo e oferta não é moeda de troca, nem para um lado, nem para o outro. O que você quer dizer com isso, irmão Júnior? Quer dizer que ela não pode ser pregada como moeda de troca. Quando alguém no púlpito, por exemplo, utiliza textos distorcidos para dizer que se você dizimar ou se você ofertar, você vai receber 10, 20, 30, 100 vezes mais, distorcendo esses textos bíblicos, ele está fazendo algo errado, está ensinando que a igreja é banco, que a igreja é uma filial do Banco do Céu. Isso não acontece. E também a pessoa que vai dizimar ou vai ofertar não pode fazê-lo de forma como que obrigatória, dizendo, olha, eu estou plantando para poder colher. Ou seja, estou colocando meu dízimo ou minha oferta na salva de propósito, sabendo que eu vou colher mais do que plantei. E se isso não acontecer, logicamente o meu investimento é errado e logicamente quem está errado não sou eu que plantei, mas Deus que não me dá. E isso é heresia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o modo como enxerga essas coisas, tanto de um lado, ou seja, do lado de quem prega, quanto do lado de quem contribui. Por isso é importante a gente entender para que serve os dízimos e as ofertas. Às vezes as pessoas ensinam a obrigatoriedade e a desobrigatoriedade do dízimo, e ambos estão errados. Ambos estão errados. É claro que a gente não tem um tempo aqui para discutir toda essa questão da existência do dízimo no Antigo Testamento, antes da lei. Também não temos como discutir a questão da contribuição do dízimo e das ofertas e da mordomia cristã no Novo Testamento, que existe também, para poder explicar para os irmãos todas essas questões. Até porque o pastor José Gonçalves não adentra esta seara. Mas o que ele quer deixar bem claro, principalmente nesse subtópico 2, é que a salvação não depende do dízimo, nem da oferta. Portanto, qualquer pregação que diga que a obrigatoriedade do dízimo está linkada à salvação ou à perdição, por favor, esta igreja ou este ensinamento não é bíblico.
Principalmente, aí eu vou falar sério com você, pastor, que por vezes pode até ter ensinado, mas por vezes por não interpretar bem o texto. Porque a gente fica circulando em volta de Malaquias 3 e interpreta erradamente muitas vezes este texto, dizendo que existe até demônio chamado migrador, cortador e etc. Isto é besteira. Não há nenhum teólogo sério em nenhuma parte da história que tenha defendido tamanha bobagem. Então, por favor, não repreenda demônio migrador, cortador, que esse demônio não existe, a não ser na cabeça de quem diga essa bobagem, tá? O que o dízimo serve, o que a oferta serve, é uma amostra da nossa gratidão e da independência que temos em relação ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Por isso o dízimo é importante sim, as ofertas são importantes sim, contribuição na missão, assistência social, isso é tudo muito importante, mas não é linkado à salvação. Apenas somos salvos pela confissão de nossos pecados ao nosso Senhor Jesus, que redime-nos através do seu sangue puro, vertido na cruz por nós, feito isso por sua imensa graça, favor imerecido, que nós não merecíamos nem poderíamos comprar, nem dedicando tudo o que temos em toda a vida, por toda a existência de nossa família, não poderíamos sequer comprar a salvação de um único membro. Por isso, esqueça essa ideia de que dízimo e oferta está ligado, ou obras estão ligadas à salvação. Porém, lembre-se que o nosso Deus é justo e que sim, se você é uma pessoa generosa, que trata as coisas com liberalidade, que é exatamente a questão correta da interpretação de 2 Coríntios 9:6, o que semeia pouco, pouco também ceifa, aquele que semeia muito também ceifa, é uma ideia de retribuição e não de moeda de troca, como muitas vezes é pregado em púlpitos. Essa ideia deve ser bem fixada, a questão da generosidade, que é essa sim. Deus, como a gente brinca muitas vezes, não deve nada a ninguém. É obviamente que Deus vai cuidar de você. E se Ele não fizer isso, tem algum motivo, algum propósito para essa questão também. Deus não vai te dar riqueza se isso fizer você se perder. Mas Deus dará riqueza sim a você, se isso fizer você uma pessoa generosa, que impacta positivamente o reino de Deus e também a sociedade. Olha só. Vocês têm percebido que o pastor José Gonçalves se debruçara nesse trimestre em estudar a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. E no subtítulo temático ele deixa muito claro que ele afunila a sua discussão, deixando mais preponderante a sutileza do inimigo ante a esses ataques, né? A forma sagaz como o inimigo atua diante de todos os aspectos que ele procurou trabalhar ao longo desse trimestre. Veja que na lição de número 10, a sutileza, a sagacidade do inimigo se dá contra a mordomia cristã, um assunto extremamente importante, extremamente atual, controverso para a vida de alguns, né? Polêmico para outros, mas extremamente relevante a ser apresentado a vocês. Para alguns é chover no molhado, que vamos dizer, mas para outros pode servir com maiores esclarecimentos. Bom, na altura do tópico 2, nós temos o título A Doutrina Bíblica do Dízimo sob Ataque. Bom, eu acho que é válido apresentar no primeiro momento por que, ou hipoteticamente supor, a razão pela qual o pastor José Gonçalves escolhera essa temática para o tópico 2. Né? Acho que não é tão complexo fazer essa análise, né? Embora ela seja muito pessoal, mas fica muito claro que isto se dera diante de argumentos, de coleta de dados, de retrospectos. Né? Em vias de fato, esta é uma das vertentes que mais têm sido discutidas atualmente, e por uma ala de minoria, tá? Que visa interesses próprios, ou enviesar a sua discussão, ou interpretar a Bíblia a seu bel prazer, ou dar uma roupagem insignificante àquilo que a Bíblia é evidentemente clara. Mas aqui, com relação a essa área de ataque, que o dízimo especialmente tem sofrido, é óbvio que a discussão seria extremamente ampla, mas para ser mais estrito na sua exposição e enxuto, o pastor José Gonçalves apresenta 2 itens. O primeiro, ele ressalta que o dízimo era uma prática da lei, tá? E aí
se você visitar para compreender a lei, estou falando possivelmente com leitores da Bíblia Sagrada, mas se você não tem esse hábito, ao ler o Antigo Testamento, especialmente os 5 primeiros registros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, você vai ter uma percepção muito clara de uma citação explícita a respeito do dízimo. Mas, como nós mencionamos no texto áureo, perceba que, entre colchetes, pastor José Gonçalves apresentou a personagem que dera ao dízimo, a saber, Abrão. E o contexto em que Abrão vivera era um contexto patriarcal, isto é, que antecederam a vivência de Moisés. Embora Moisés recebera a revelação, argumentos muito pessoais para a escrita, né, além da revelação divina, mas Abrão antecedera Moisés, logo antecedera a lei. E mesmo assim, exercera o papel da contribuição, a saber, o dízimo, a 10ª parte. E o pastor José Gonçalves, dentro desse campo, nesse quesito, ele aponta que muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam, isto é, maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem do dever cristão. Ele aponta, inclusive, que a leitura bíblica em classe deixa muito claro que a prática do dízimo antecedeu a lei, antecedeu Moisés. Sobretudo, ele aponta que a desculpa de quem não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta, né? Ele argumenta que, na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime da responsabilidade. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, destaca que é o amor ao dinheiro. Então percebam, irmãos, que nesse primeiro argumento, o pastor José Gonçalves se aponta como um apologeta, um defensor da crença bíblica e de um estatuto estabelecido nas Assembleias de Deus, né? Você vai ter uma percepção, uma noção muito clara, se você visitar aí esses estatutos inseridos na instituição, de que além de direitos existem deveres, mas em momento algum os senhores recebem alguma imposição para a contribuição, muito pelo contrário, essa ação é uma ação voluntária. Mas antes de dialogar estritamente sobre isso, porque isso é o argumento do item 2, do tópico 2, então eu dei um spoiler, digamos assim, eu volto a dizer a vocês que, na realidade, esse argumento das pessoas que não querem contribuir ou exercer o seu papel de dizimista e que se tornam ativistas, né, contrários ao dízimo, são papéis antibíblicos. Primeiro porque, hipoteticamente, esse sujeito estará pegado à sua vida material, ao dinheiro e, consequentemente, ele colide com uma interpretação bíblica, dando a intenção ou a compreensão de que isto se limitara ao Antigo Testamento e dando também margem para que as pessoas especulem no Novo Testamento e encontrem passagens tão explícitas quanto veterotestamentárias. Esse é o argumento utilizado. Aliás, o pastor José Gonçalves faz um apontamento extracurricular, isto é, fora do nosso material, onde ele diz, e eu acho que esse apontamento é válido de fato, ele vai dizer que alguns que não são dizimistas são aqueles que mais cobram a igreja e o pastor, isto é, exigem, né, que se façam reformas, alterações, mudanças no ambiente, na estrutura, na estética e etc., mas que nem sempre são contribuintes ativos, né? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Se você que me ouve, me assiste, participa da nossa igreja e crê em que esta igreja é uma igreja séria e responsável, e de fato é, possivelmente, se você não é dizimista, deve concordar com isso, né? Não que você não deva emitir a sua opinião, mas se você não contribui, acredito que a sua opinião ela perde o sentido e o valor, haja vista que, para que existam as alterações que estão sendo recomendadas, é necessário que haja previamente recursos e é indispensável que a sua contribuição colabore com isso. Mas no item 2, como ia dizendo, o pastor José Gonçalves parte para um outro campo, não mais de uma defesa estritamente, mas de um ataque para que as pessoas, um ataque, claro que amistoso, né, no sentido pleno da expressão. No item 2 ele aponta que o dízimo é apresentado como uma imposição, né, como uma contribuição imposta. Isso também
é exposto por aqueles que não contribuem. Eu diria que há um ativismo defensor da não contribuição que de fato faz também esse argumento, esse apontamento, dizendo que as pessoas que não devolvem o dízimo consideram que isto é uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Bom, queridos, nós precisamos falar do nosso meio, onde nós estamos inseridos. Nós participamos de uma igreja muito séria, centenária, responsável, inclusive com a sua contribuição. É óbvio que, infelizmente, quando as pessoas fazem uma crítica a esse modelo de contribuição, elas generalizam, isto é, elas incluem uma linguagem que envolva outras correntes, perdão, outras vivências, inclusive evangélicas, de uma fé protestante, mas que não tem um modelo sério e comprometido com relação à contribuição do dízimo. Eu estou me referindo a movimentos, que de fato pressionam o sujeito a dar a sua contribuição e além do que está sendo exposto aqui, além do dízimo, por exemplo. Você deve conhecer, eu não preciso citar nomes nem placas, porque isso é claro para todos nós, mas a nossa igreja não. O nosso campo não faz isso. É óbvio que existe uma conscientização e isso é natural que aconteça, bíblica inclusive, mas em momento algum você é oprimido, você recebe uma linguagem opressora para efetuar a sua contribuição. Ninguém fica na porta da igreja para receber de você a sua contribuição ou obrigar você a contribuir, seja como oferta ou seja com seu dízimo. É óbvio que existe um estatuto e isto precisa ser entendido por aqueles que seguem essa instituição, haja vista que não é a igreja que precisa se adaptar a mim. Se eu sigo e compactuo dos princípios dela, eu preciso me adaptar a ela. E isso é legítimo no código existente dentro do nosso credo, da nossa igreja, mas ninguém recebe nenhum tipo de pressão para efetuar a sua contribuição. Você o faz semelhante à fala paulina, faz de maneira espontânea, de maneira deliberada e de maneira voluntária, nem por força, nem por violência, nem por necessidade, mas você o faz porque se compactua com a Bíblia Sagrada, vê a necessidade da igreja e efetua a sua contribuição. Só para concluir o raciocínio e fechar essa exposição, estes, inclusive, que são contra a ideia da contribuição dos dízimos, porque entendem ser elas impostas e, como já dito no item anterior, se respaldam em textos veterotestamentários, dando a ideia de que a igreja neotestamentária não precisaria desse elemento. O apóstolo Paulo, na altura do capítulo 9, verso 13 da sua primeira carta aos Coríntios, ele apresenta um dado de resgate histórico. Paulo lembra a igreja de Corinto quanto ao dever de sustentar obreiros, e ele faz uso de um costume levítico. Vocês não sabem, diz a NAA, Nova Almeida Atualizada, que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar. E aí o próprio pastor José Gonçalves, parafraseando essa análise paulina, ele vai dizer: como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, a sua contribuição, ela assessora não somente as estruturas, o avanço de uma construção, uma melhoria, uma reforma, e outras mais questões de cunho social e etc., como também subsidia pastores no campo administrativo e eclesiástico, que dão a sua vida para conseguir conduzir um rebanho, expondo e pregando a palavra de Deus e cuidando administrativamente daquilo que precisa ser regido com decência e ordem. Então, reflita sobre isso. Você que se posiciona contra a contribuição, seja razoável. Ela é bíblica e a nossa igreja faz uso da sua contribuição de uma maneira muito séria e responsável. E aqui entramos no tópico 3, falando sobre a doutrina especificamente da mordomia cristã. E aí a gente continua, na verdade, não completa, porque o Diego já com certeza já deu um ótimo parâmetro para vocês acerca dessa questão. Mas a gente tem que falar agora sobre a questão da mordomia cristã como doutrina. E aí a gente entende, primeiro, aquilo que o pastor José Gonçalves nos ensina. Deus como Criador,
e mantenedor ou provedor, sustentador de todas as coisas. Olha, existe um livro que me encantou muito, chama O Enredo da Salvação, de Bernard Shaw. É um pastor presbiteriano, coreano, acho que ele é brasileiro, mas ele é de origem coreana, né, de descendência coreana. E ele ensina de uma forma maravilhosa uma ideia da teologia do Gênesis. Uma das coisas interessantes que eu acho neste livro foi que ele ensina o seguinte: a ideia de templo na cultura do Oriente Médio era a de o lugar onde Deus habitava. E o Gênesis é escrito dentro de um período em que esta ideia estava muito enraizada, né? As culturas à volta de Israel estavam todas impregnadas por este conceito, mas acreditavam que o caos, que as águas primordiais, isso é um termo complexo, mas essas coisas giravam e os deuses ou Deus lidavam com estas coisas. Já o Gênesis, Moisés, introduz algo maravilhoso. De início ele diz, não, tudo foi criado por Deus. O cosmos, todo o universo é o templo que Deus criou. É ali que Deus habita. Todo o universo foi criado por Ele. Ele está além do universo, porque o próprio universo é obra de suas mãos. Ele construiu o templo onde Ele habita. Isso é legal. E aí, uma coisa interessante das outras culturas é de que cada templo tinha uma representação desse Deus. Isso geralmente era uma estátua, geralmente era uma figura que representava esse Deus. Porém, a cultura judaica não seria representada por imagens. E aí que entra a beleza do Gênesis. Porque os templos eram consagrados durante 7 dias. Assim foi no Templo de Salomão, por exemplo, que tenta remeter a essa ideia do Gênesis. E o pastor Bernard Shaw explica isso. E aí esses 7 dias de consagração formavam, portanto, a inauguração desse templo. Bom, quantos dias foi feito todo o mundo e todo o universo? Quantos dias demorou para que o templo fosse inaugurado? 7 dias. No 7º dia, Deus para de criar, porque o templo está pronto. Inicia, portanto, a hora de Deus introduzir a sua imagem dentro do templo. E qual era a imagem que Deus colocaria dentro do seu templo? Que é o mundo, que é o cosmos, que é o universo. O homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus para representar Deus neste templo, que é o universo. Olha que ideia interessante que é. E por isso a criação demora 7 dias. Deus poderia ter dito, haja e tudo sair pronto, inclusive o homem e a mulher? Sim, Ele é poderoso para tanto. Mas Ele escolheu toda esta simbologia para mostrar que o homem era um corregente da criação. Era um administrador, aquele que representaria como imagem e semelhança o próprio Deus no templo de Deus, o cosmos. Porque afinal, como diz o salmista, todo o universo e toda a sua plenitude, a terra e a sua plenitude, são do Senhor. E aí nós vemos esta beleza sendo cuidada, sustentada pelo próprio Deus, ainda que a criação tenha se rebelado. Ainda que o administrador, que deveria ser imagem e semelhança, tenha errado e tentado ser independente. E aí toda esta criação começa a gemer, o templo começa a tremer, pedindo que Deus o restaure. É quando a criação geme, assim como Paulo fala. E aí, meus irmãos, ao homem restaurado pelo amor de Cristo na cruz do Calvário, tem a volta a ter a missão de ser corregente e administrador. É por isso que o cristão, ele é a favor sim da ecologia, do meio ambiente, ele é a favor sim das boas práticas de administração, ele é a favor sim de uma economia que ajuda os pobres, ele é a favor de tudo isso, desde que isso não se vincule à salvação. Mas como o caráter de representação de Deus na terra, a nossa imago Dei na teologia. É nós, como imagem de Deus, representando Deus, sendo dispenseiros, mordomos de Deus. Neste tempo, neste lugar, neste cosmos que Deus criou para que nós o representássemos. E agora como igreja, e não só como indivíduos. E aí, é preciso que você entenda que dentro disso, o Senhor nos deu essa incumbência e nos abençoa quando a gente executa bem esta incumbência. Nós não somos donos da criação, nós somos administradores
dispenseiros. É isto que este ponto 3 deixa claro. Você está aqui, mas isto aqui não te pertence. Você está nesta vida, mas esta vida não te pertence do jeito que você quer. Na verdade, se pensarmos friamente, a gente não domina nada. Tudo depende das circunstâncias. Tudo depende daquilo que Deus nos provê. A própria Bíblia diz que damos ao Senhor aquilo que da mão dele já antes tomamos. Ou seja, aquilo que ofertamos, na verdade, estamos devolvendo daquilo que Deus já nos deu. É como se pegássemos da mão dele a oferta que devolvemos para a mesma mão. Por isso que o dízimo e a oferta são movimentos de gratidão a Deus, dando aquilo que já é dele, porque todos nós, completamente, já somos dele. E ele enxergando essa nossa transformação pelo Espírito Santo, que volta-se para as riquezas não como um modo de tentar ser o dono, mas de ser um bom administrador. Somos aquele servo bom e fiel, ao invés de ser aquele servo mau e infiel. Quando a gente faz tudo isso, o Senhor nos prospera. E de diversas formas. A prosperidade financeira é uma das formas que Deus nos prospera. Não ligue riqueza à felicidade. Riqueza é bom, mas isso não significa que toda pessoa rica será feliz. Talvez você tenha ouvido falar de muitos grandes homens e mulheres famosos, ricos, que não tinham nem mesmo onde gastar tanto dinheiro. Michael Jackson, Amy Winehouse, e tantos, Robin Williams, tantos outros, mas que não tinham felicidade e se mataram. Agora diz para mim, se riqueza trouxesse felicidade, por que essas pessoas estavam tão desgostosas da vida? Por isso, meus irmãos, a nossa verdadeira felicidade reside não nas circunstâncias, não em coisas, mas em uma pessoa, Jesus. Por isso que a gente tem que entender a nossa função como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Nós estamos de volta no jardim, ainda que o jardim do Éden não esteja materialmente sendo colocado à nossa volta. Quando voltamos para Cristo e nos dobramos debaixo da sua proteção, quando nos colocamos debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91, quando a gente se coloca debaixo das suas asas, à sombra do Onipotente, nós estamos seguros e Deus vai cuidar de nós, porque Ele mantém e Ele sustenta a criação, inclusive o próprio administrador desta criação, nós. Por isso, busquemos e zelemos para que continuemos sendo pessoas que sejam boas administradoras daquilo que Deus nos deu. Porque se administrarmos mal, lembra daquela parábola que diz que o Senhor virá prestar contas, inclusive do mal, de como mal administramos as coisas que Ele nos deu a administrar. Queridos, concluindo a nossa aula de hoje, eu convido você para analisar um item estrito da conclusão de pastor José Gonçalves. Diz que dentro desse contexto, isto é, em relação aos dízimos, mostramos que a prática dele e da oferta é fundamentada em princípio bíblico imutável. O que se diz respeito a um princípio bíblico imutável? A imutabilidade fala de algo que não se modifica. Portanto, nós não estamos trafegando em linhas temporárias, mas permanentes. Seja mais claro, Diego. Se você ler a Bíblia como um conjunto de obras, você vai perceber que existem situações, conexões que são temporárias, apontamentos que foram específicos para um contexto. Em contrapartida, existem outros que são permanentes, efetivos, que não se alteram como altera uma cultura, que se constituem como uma doutrina, que se firmam como base. E o dízimo é um destes elementos. Nós acreditamos nesta vivência, nessa crença e, sobretudo, cremos, porque, como diz o nosso próprio estatuto, além de um direito de recebermos orientação, assistência espiritual, participarmos dos cultos, de assembleias, quer ordinárias e extraordinárias, nós temos alguns deveres. E como vos disse, você não é absolutamente obrigado a nada, mas de fim estatutário, cumprir com estas decisões ministeriais estabelecidas em assembleias gerais. E uma delas,
é contribuir voluntariamente na obra de Deus, porque é um princípio bíblico e por isso você é conscientizado e estimulado a fazê-lo. Para qual fim? A sua contribuição de dízimos e ofertas, ela serve para as despesas gerais da igreja, atendimentos sociais, propagação do evangelho, socorro aos necessitados, missionários, empregados a serviço da igreja e aquisição de patrimônio e conservação. Então, meu irmão, você que pode, contribua, né, com a sua oferta, com o seu dízimo, você estará ajudando diretamente ou indiretamente, por não saber qual é o seu fim, a diversas pessoas, a diversas estruturas e a diversas finalidades exercidas pela nossa igreja. Amém? Eu quero fazer uma oração por você que me ouve, que me assiste, você que pode, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por esse encontro especial, onde mais uma vez apresentamos um diálogo, especialmente da lição 10 do terceiro trimestre de 2022, na perspectiva do pastor José Gonçalves, e percebendo que uma das sutilezas da sagacidade do mal é inverter o nosso raciocínio a respeito das contribuições. Que sejamos vacinados, alertas, atentos e não sejamos engodados por essas doutrinas, por estes ventos que surgem e que querem desconstruir princípios que estão estabelecidos há anos, inclusive em nossa instituição. Obrigado, meu Deus, pela nossa igreja, por ela ser responsável, séria, que constrói diversos investimentos e nós temos isto como um fator comprovado. Obrigado, meu Deus, pela estrutura construída, pela assistência aos necessitados, pela ajuda que o Senhor tem dado à nossa igreja para conseguir com estes recursos fazer os investimentos necessários e avançar, inclusive com a propagação do Evangelho. Nos abençoe, nos dê mais compreensão, mais clareza acerca da sua Escritura e aquilo que para alguns não estiver tão claro, que o Teu Espírito Santo os ilumine para que isto fique evidentemente esclarecido. Esta bênção eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.